Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedores da Liga. Episódio 133 com um assunto aqui que eu não sou um grande conhecedor, mas no Pera Podcast aqui eu já aprendi um monte e espero que vocês também tenham a oportunidade de aprender, porque nós temos aqui hoje um conhecedor, um cara que está nessa área há bastante tempo e eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dele. CEO da BBChain, especialista em blockchain corporativo, à frente da empresa desde 2020, comanda projetos de tokenização e infraestrutura para redes financeiras, como Framework Pitá, já testado no Drex, também é referência em soluções com foco em privacidade e interoperabilidade. Nós vamos aprender o que é isso aqui também. Está comigo aqui hoje André Carneiro. André, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar sentando na mesa. E pelo que a gente já conversou aqui, eu não tenho dúvida que você tem muito insight para deixar esse pessoal aí na cabeça e tem muita coisa para aprender aqui com você, essa galera que está assistindo a gente. Obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Vai ser um ótimo tempo aqui junto e vamos aprender junto, né? Estamos sempre aprendendo junto. Já para começar aqui, para quem está com dúvida, o que é blockchain? Opa, pergunta do milhão, né? Eu costumo brincar que a história do blockchain pensa num protocolo para uma verdade compartilhada. Já parou para pensar nisso? Como é que eu e você conseguimos dizer que algo é verdade para ambos? Tá? Então o blockchain no final do dia ele é um protocolo para uma verdade compartilhada. Tem toda uma parte tecnológica de mineração, como é formado o bloco, tem o detalhe do detalhe do detalhe, mas a brincadeira é similar à história do carro, né? Você não necessariamente precisa saber como funciona um motor para saber o objetivo do carro. E no final do dia o blockchain ele passa a ser um protocolo para uma verdade compartilhada, aonde uma transação, ou seja, algo que nós acordamos, ocorre e isso é verdade para mim e para você. E essa é a grande sacada, a grande revolução do negócio. E essa verdade ela é incontestável. Nem eu posso contestar a verdade, nem você pode contestar isso como verdade. Então a grande sacada que o blockchain traz, tirando a parte tecnológica que a gente vai explorar e às vezes a gente se perde nisso, mas o objetivo é isso. Então, com uma verdade compartilhada, a gente pode explorar um monte de coisa. Então, por exemplo, a gente pode usar o blockchain como tecnologia, por exemplo, para transferir valores. E a gente chama isso de Bitcoin, né? A gente pode usar o blockchain para validar regras de negócio, coisas que deveriam acontecer e ser validadas. E aí você vai começar a discutir smart contracts e outras coisas do tipo. Mas no final do dia, o que é importante é um grande protocolo que vai garantir que algo é verdade para você ou para mim, sempre partindo de um princípio que eu não dependo de um intermediário no meio. Porque hoje não é assim, né? História do cartório, já vamos polemizar, a gente traz a história do cartório, tá? Você já chega lá na história do cartório, como é que funciona hoje, né? Você vendeu o carro para mim, eu comprei o carro de você, mas a gente tem que ir lá no terceiro para ele confirmar que eu vendi e você que comprou. Não, você tem que confirmar que você é você e a sua assinatura é sua, que eu sou eu e a assinatura é minha e que você vendeu e que eu comprei. É isso, a gente precisa de um intermediário no meio dessa história. Certo. Então, nesse conceito do blockchain em si, o que a tecnologia traz, né? Ele é um protocolo que resolve essa história, né? Via tecnologia. E aí tem um monte de tecnologia, um monte de protocolos interessantes que a gente vai explorar aqui no decorrer do podcast. André, maravilha. Eu queria te perguntar e que você contasse para nós aqui como é que foi a sua jornada até ser líder da BBChain. A gente começa mais ou menos, a gente não dá um pop-up num dia e aparece na BBChain, né? Uhum. Então, basicamente, o que acontece? Eu trabalhei no Centro de Excelência em Blockchain do Itaú. Certo. Isso lá no 2015, 2016. Antes de entrar na BBChain como co-founder, eu trabalhei nesse processo. Então, dentro desse ecossistema, a gente tinha que conhecer a tecnologia, entender a tecnologia. Anterior a isso, eu era entusiasta. Então tem uma diferença entre você ser entusiasta e você trabalhar com aquilo profissionalmente, né? Eu costumo dizer assim, poxa, é bem mais gostoso você ser apenas entusiasta. Então eu já conhecia a tecnologia, já conhecia um pouco sobre Bitcoin, que era o que se falava mais naquele momento. E aí a gente teve todo um processo de, ok, precisa entender isso para o banco, entender o que se trata como tecnologia, não era só eu, era um grupo, né? E a gente tinha ali um desafio de explicar isso internamente, quais eram as possibilidades, o que dava para fazer, por isso que era um centro de excelência mesmo.
E no decorrer desse processo a gente teve um monte de aprendizado, a gente levou um monte de coisa para o mercado, aprendeu muito, que esse é um negócio importante, né? Às vezes você quer ensinar e você aprende mais do que todo mundo. Isso é um processo memorável. E aí depois, lá em 2018, a BibChain é fundada, eu ainda seguro um pouco mais, e em 2020 a gente dá aquele passo e eu saio e vou direto para a BibChain. Aí a gente entra num processo de escala que a gente vai dar uma explorada aqui também. O que você acha que te atraiu assim nesse universo do blockchain corporativo? Eu sempre fiquei pensando em como a tecnologia podia impactar os negócios. Então, isso é um negócio muito relevante. Poxa, ok, tem um monte de tecnologia acontecendo, tem algumas, a gente agora vive um hype sobre as IAs, né? Sim. Então, a gente ainda tem muita gente pensando sobre IA para fazer prompt e perguntar coisas lá para os chats da vida. E nesse processo eu fiquei imaginando, poxa, esse negócio de Bitcoin que estava passando nessa época, que era só o que tinha de conhecimento, né? Tinha ali Ethereum e outras tecnologias acontecendo naquele momento também. Mas isso pode ser usado para um monte de coisa, porque a sacada é muito boa. Então eu consigo fazer transações, eu consigo tirar um intermediário, eu consigo pensar em contratos inteligentes, que é um termo muito chique e muito fancy para falar que eu posso programar ou planejar uma regra para que alguma coisa aconteça. Isso tem impacto para os negócios. E a gente vê agora, né, gostaríamos que antes, mas quase 10 anos depois, uma explosão no mercado corporativo. Então a gente vê usando na indústria, a gente vê usando no setor imobiliário, a gente vê usando em ESG, a gente vê isso explodindo porque depois de um tempo, depois da maturidade que as pessoas começaram a entender, porque aqui a gente está conversando com o público, então pode ter pessoas que estão vendo o assunto pela primeira vez. Sim. E tem pessoas que já devem estar falando assim, mas ele não está falando sobre os mineradores, sobre a rede, sobre cripto. Então tem níveis diferentes de entendimento. Então a gente olha para esse cenário e fala, poxa, isso aqui é um negócio que realmente tem impacto no mercado. Isso aqui realmente pode fazer diferença para as pessoas, para as empresas, e é o que a gente está fazendo hoje. Te ouvi agora falando do Bitcoin de uma forma que eu nunca tinha escutado antes. Todo mundo quando fala do Bitcoin fala da criptomoeda. Você não, você falou assim, essa tecnologia. E aí você falou do Ethereum, acho que você falou também, né? Outra tecnologia. Qual que é a diferença nesse uso dessa palavra, né? Tecnologia e da criptomoeda? Parece que quando a gente fala criptomoeda, dá a impressão de que a gente tem algo mais, né? Uma moeda, algo assim. Quando você fala de tecnologia, nós estamos falando de outra coisa. Vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo. Eu posso construir alguma coisa e utilizar eletricidade. Eu posso construir alguma coisa e usar ferro. Usar um material para construir alguma coisa. Então, quando a gente pensa em blockchain é a tecnologia que está por baixo da construção dessas coisas em si. Então, por exemplo, quando eu penso no Bitcoin é uma criptomoeda, né, que utiliza para funcionar um ecossistema, uma tecnologia blockchain. Dá para fazer outras coisas além de Bitcoin? Claro que dá. Então aí você vai para um caso mais clássico, mas tem outros, Ethereum. Então, beleza, lá no Ethereum eu tenho a tecnologia blockchain e ali eu posso fazer contratos inteligentes. Meus contratos inteligentes podem explorar coisas diferentes. Então a gente estava explorando um pouco aqui, posso ter contrato inteligente para falar de ingresso, eu posso ter contrato inteligente para falar de transferência de valores, eu posso ter contrato inteligente para imóveis, eu posso ter contrato inteligente para um monte de coisa, chegando até lá nos NFTs no final do dia. Então, a tecnologia é a mesma, a aplicabilidade é que muda, o que você pode fazer, e isso é um potencial fantástico, quando você consegue achar coisas do mesmo tipo, né? Então essa é a sacada, de separar a tecnologia da moeda, né? Que a moeda é um pedaço da tecnologia. Perfeito, perfeito. Você falou aqui que desse ponto até você ser um dos cofundadores da BibChain. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram para poder empreender nesse mercado? Olha, a gente tem um desafio educacional muito grande. A gente passou um cenário que hoje é menor, né, graças a veículos como você está fazendo aqui, que dão conhecimento. A gente teve um problema de educação mesmo, de todo mundo associar que é criptomoeda. Então, era muito comum, eu ia fazer uma palestra, ia em algum local palestrar, explicar. Então, a primeira coisa que eu tinha que falar assim, gente, eu não sei qual que é o preço do Bitcoin, eu não vendo Bitcoin, eu não sei o que você vai fazer com essa moeda.
Não dou dicas, não é sobre investimento, essa palestra não é sobre investimentos ou o que você pode fazer. Tá? Então, teve uma fase, isso de certa forma foi extremamente necessário para a tecnologia se provar e se populacionar, mas também foi uma super barreira. Que imagina, você está querendo falar sobre, poxa, o que dá para fazer com eletricidade? E todo mundo só te fala de lâmpada. Pô, você vende lâmpada? Você tem lâmpada? Onde tem lâmpada? Quanto custa a lâmpada? Cara, peraí, com eletricidade dá para fazer bem mais do que só iluminar, só usar uma lâmpada. Então a gente passou, não sei se a analogia foi boa. Não, mas foi boa. Você está falando de lâmpada, mas você pode utilizar para poder movimentar um carro, por exemplo. É isso. Poxa, a tecnologia dá para fazer um monte de coisa. Mas aí eu tô preso a isso. Então isso foi uma barreira muito grande. Depois teve uma parte de preconceito mesmo, né? Preconceito no sentido, a gente tava discutindo aqui, falando, poxa, você tinha lá grandes players lá de, sei lá, o CEO do JP Morgan vai a mercado e fala, olha, quem utilizar Bitcoin aqui no JP Morgan vai ser demitido, desligado. Ele soltou um texto que depois a galera pode pesquisar. Hoje em dia o cara É um entusiasta. É entusiasta, né? O mundo mudou. Mas você vê que existia um preconceito ali com a tecnologia, talvez por desentendimento, talvez pelo momento, mas que isso veio impactando a gente aqui, né? Então, essa barreira teve que ser rompida. Então, hoje, por exemplo, eu já consigo sentar numa cadeira com executivos e ele está mais preocupado em falar, ok, me explica aí sobre tokenização imobiliária, como é que funciona isso? Cara, como é que a gente utiliza blockchain ESG? Como é que a gente pode tokenizar crédito de carbono? O que eu consigo fazer com isso? Então, e essa é uma parte importante, que eu estou vivendo um ótimo momento nesse aspecto. E eu sempre gostei dessa ideia. A gente parou de falar de tecnologia e começou a falar de negócio. Opa! Quando você começa a falar de negócio, a linguagem é outra. Não, então já vamos continuar nesse mesmo tema e falando de Brasil, que você está falando assim, agora eu consigo falar com os executivos. A gente até bateu um pré-podcast aqui sobre isso, mas eu quero que você fale agora do futuro do blockchain, na sua visão, para o Brasil. Quando a gente olha o mercado brasileiro, a gente tem, por característica, é um mercado muito entusiasta de tecnologia. Sim. A gente, às vezes, fica aqui num cenário um pouco... vou tentar usar o termo, não vou filtrar, né? A gente fica assim, tem um pouco de síndrome, vira-lata, assim, tipo, isso aí é de fora, a tecnologia lá fora que tá bom. Não, aqui manda super bem, tem ótimos profissionais, a coisa que tá realmente acontecendo. Então, quando você olha a tecnologia aqui no Brasil, aí puxado por projetos como o Drex, do governo, e outras iniciativas de setor financeiro, indústria que estão acontecendo, você vê que tem um espaço bom para a tecnologia, e ela tá realmente andando, tá? Eu tenho uma tese ainda que, se tudo der certo, em alguns anos, a gente não vai mais se preocupar com a tecnologia blockchain. Ela deveria ser transparente para a gente hoje, quando você manda um Pix, você não pergunta por onde isso aconteceu. Sim. Você simplesmente manda um Pix. O efeito foi o necessário para você. Tá? Talvez se a gente estivesse discutindo isso na década de 80, 90... tecnologicamente, a gente estava discutindo mensageria em termos de tecnologia e algumas coisas ali de software pesada. Acho que a gente está um pouco nesse momento ainda, mas está passando. Então, no futuro, eu imagino que a gente vai falar mais sobre o que eu consegui fazer e menos sobre como o blockchain fez isso para mim. Porque ele é só o caminho por onde esse negócio está acontecendo, a tecnologia por onde está acontecendo. Hoje, por exemplo, é muito comum, e eu vou fazer um exemplo do porquê que eu acredito nisso. Quando era 2016, 2017, por exemplo, se eu estivesse fazendo um podcast nessa época, a discussão aqui com certeza ia ser mineradores, blocos, prova de trabalho, ou seja, como funciona a engrenagem do blockchain. Hoje, não é mais sobre isso, a gente está falando sobre o que a gente faz com isso. Como é que isso impacta o negócio? Quais são as possibilidades de negócio que a gente usa? Da mesma maneira que esse cordão se rompeu ali para as criptomoedas, né? Se rompeu, no mercado corporativo isso está começando a acontecer. Então vai ser mais natural. Eu olho o mercado crescente, a gente tem olhando esse ano e o próximo bons projetos, inclusive a gente está tocando alguns projetos interessantes, que a gente já tocou e estão seguindo agora na segunda fase, segunda e terceira fase aí do Drex, mas a gente vai ver menos sobre tecnologia e mais sobre impacto.
E aí a coisa começa a ficar interessante. Porque aí as pessoas começam a entender, opa, peraí, qual que é o poder de uma verdade compartilhada? Eu vou fazer um cenário bem descontraído pra gente pensar o poder de uma verdade compartilhada. Tá. Todo mundo tem WhatsApp, certo? Certo. Tem aqueles 2 risquinhos lá, não tem? Sim. Se aquele negócio ficar azul pra mim, ficou azul pra você, não é? Sim. Isso é o poder de uma verdade compartilhada. Verdade compartilhada, perfeito. Isso gera divórcio, briga, família. Não adianta você chegar e falar pra alguém do tipo... Não vi. Não vi. Cara, ficou azul significa o quê? Não, sabe que esse negócio é assim, né? Ah, na empresa, você mandou mensagem pro fulano, ele viu, olha, ele não respondeu, mas ele viu, ficou azulzinho. Ficou azulzinho. Por quê? Você acreditou na tecnologia. Você acreditou na A tecnologia te entregou uma verdade compartilhada. Ele pode chegar pra você e falar que não viu? Não, você contesta. Você fala, mas ficou azul. Mas ficou azul. O que significa? Que a gente confia na tecnologia. A gente confia na tecnologia. A gente confia na tecnologia. E o efeito é muito poderoso quando você entendeu isso. Não, mas e aí só pra ficar nesse questão do WhatsApp, né? É um negócio que assim, é tão verdade isso que quem não quer que saiba se você viu ou não, ele desativa. É isso, porque é uma verdade compartilhada. Eu não quero que você saiba a minha verdade. O meu é azul, o meu fica azul. E eu tenho dificuldade com quem não deixa ficar. Mas é isso, você percebeu o poder? Sim, brincadeira. Perfeito. A gente fez uma brincadeira aqui, isso pode terminar casamento, gente. Isso é coisa séria. Por que eu tô fazendo essa analogia? Porque esse é o poder de uma verdade compartilhada. Não é, às vezes, o micro detalhe que está por baixo da tecnologia. Você nem se preocupa com qual tecnologia está acontecendo ali por baixo. Mas se é verdade para você, é verdade para mim, imagina a quantidade de negócio que a gente faz em cima disso. Então, essa é a sacada que a gente olha no tempo. E as empresas já estão começando a entender isso, né? Como é que eu mudo meus processos, como é que eu tiro alguns intermediários, os intermediários, como é que eu me reposiciono, qual vai ser o meu novo papel, porque a gente fica, o blockchain tira os intermediários. Tá bom, você está achando que o intermediário não entendeu isso até hoje. Você realmente está acreditando que eu sou dentro de um processo, eu sou intermediário, eu estou lá dormindo, né? Estou no modo Kodak. Não estou, né? Eu estou aqui pensando em outros cenários, pensando o que eu posso fazer, como é que eu posso me reposicionar, o que eu posso acontecer. Qual que é o meu papel nesse novo mercado? Qual que é o meu papel nesse novo mercado? Cada vez mais a gente viu, né? Peguei esse case da Kodak, a gente viu BlackBerry, a gente viu alguns cases de tecnologia de players que negaram a mudança. Sim. São cases de estudo, né? Negaram a mudança. Cada vez menos a gente vê isso acontecendo hoje. Sem dúvida. O cara olha para a mudança e fala, eu vou estar lá. Eu vou nesse caminho. Eu vou lá. Não sei ainda meu papel, às vezes eu não sabe o papel, mas eu quero saber qual que é a mudança, como é que eu me reposiciono, qual que vai ser meu novo papel nesse ecossistema. Não, isso aqui é um pouco disso, né? A nova onda de comunicação é o podcast. Isso. Eu sou engenheiro. Né? Eu tô aqui porque é um caminho de falar de negócio, que é algo que eu gosto. Você trouxe um monte de coisa aí, tem uma pergunta que eu não tinha aqui, mas que me surgiu. Eu lembro que a gente tinha um vizinho lá do lado do meu escritório, e aí ele alugou um escritório, e cara, aí fazia um barulho absurdo lá. E cara, pô, que barulho é esse? Aí era um monte de ar-condicionado que esse cara tinha, um monte de equipamento, e aí o cara falou, vem ver o que é. Ele falou, não, eu sou aqui, eu tô minerando. Cara, esse cara sumiu, assim como vários outros. O que aconteceu com esses caras? Isso é uma das primeiras perguntas que eu quero fazer. E aí, se você já quiser amarrar nisso aí, é um mercado que tem uma regulação que está em evolução também. Quiser usar esses dois assuntos, eu tenho mais dentro do que você falou, mais perguntas. Vamos pegar assim, o que aconteceu? Em determinado momento, a gente vai pegar mais para a parte tecnológica, em determinado momento, por questões técnicas, valia você fazer esse processo de mineração. Ou seja, o que é minerar, né? A história em si. Na verdade é você processar, você ser os computadores dessa tecnologia na rede. E é claro, porque você é os computadores, você vê uma barulheira infernal, né? Um monte de ar-condicionado, energia, etc. E é claro que por fazer isso você é remunerado com alguma coisa. Sim. No caso das criptomoedas, em geral, você é remunerado com a própria criptomoeda. Então, o que a gente pode inferir? Não conheço seu vizinho. Que se tudo deu certo, ao preço do Bitcoin hoje, ele pode estar muito bem. Sim. Ele conseguiu minerar alguns Bitcoins e teve ali a capacidade de manter, né, que é o pessoal que é o holder, segurar aquilo. Naquela época, a gente pode inferir que ele se deu bem. Pode ter se dado bem,
Também pode ter só gastado energia e pagado uma conta de luz muito alta, como muita gente fez isso. Tá? Entrou sem saber, gastou dinheiro e pagou conta de energia muito alta. Porque lembra que você está competindo com o mundo, né? Sim. Então tem algumas regras ali que não é tão simples assim, pegar meu computador em casa. Isso já passou, uma década ou duas atrás você tinha essa possibilidade de ganhar no seu computador. Então, esse era um cenário. Pegando a segunda parte aí da sua pergunta. Então, respondendo aí, seu vizinho deve ter feito isso. E ainda tem gente fazendo isso, né? Buscando aí ser um processador, ou seja, alguém que trabalha a rede, que trabalha para a rede, e quando ele consegue isso, ele recebe um prêmio que é a própria moeda e etc, etc. Cada vez vai ficando mais difícil no caso do Bitcoin, né? De tempo em tempo, vai aumentando o nível de dificuldade, tá? Porque é uma regra de escassez. Tá. Né? Então, cada vez vai ficar mais difícil, mais difícil, mais difícil. E aí você está competindo com mega fazendas de processamento. Aí, vamos para o outro cenário. O outro cenário que você trouxe são as regulações das VASPs, né? Então, tem uma regulação acontecendo no Brasil, né? Está em discussão sobre como você regula aí essas questões das vamos chamar de exchange, né? Acho que a gente pode colocar assim, são as exchanges, né? Que são as empresas que fazem essa intermediação de compra e venda de ativos digitais. Então, essa é uma regulação que está andando bem, a gente está super acompanhando isso com o Bacen. Eu acredito que tenha que ser feito mesmo, né? Abre espaço para, na verdade, fecha algumas lacunas de empresas ou de fora, ou mesmo daqui, de aventureiros que... André, é o Banco Central. Para quem está assistindo a gente aqui, que está interessado no VASPs, tema, é o Banco Central que está tocando. A regulação das VASPs é junto com o Banco Central. Então, assim, coloca uma lupa em cima desse cenário, claro, né, ele olha isso junto com a sociedade, mas coloca uma lupa e evita, por exemplo, que você tenha aventureiros. A gente teve aí histórias, né, clássicas do farol do Bitcoin e coisas um pouco folclóricas que aconteceram, e ainda hoje, tá? Acontece, ou pode acontecer, né? De do nada você, sem saber, cair numa exchange, porque às vezes a gente se engana muito pelo visual, né? Você entra lá, a tela é bonita, tudo é bacana, tudo é certo, tá tudo perfeito, visualmente tá tudo certo. Mas será que essa empresa é séria? Será que ela poderia estar operando isso? Será que ela tem regras de compliance, que é um termo, né? Que é para quem vem do mercado financeiro? Será que esse cara está guardando essas coisas no lugar correto? E é raro, mas acontece muito, que é uma piada que a gente fala, é raro, mas acontece muito, que é a história assim, fui roubado, desapareceu. E aí quem estava lá, perdeu. Né? Quem estava com suas moedas, suas criptomoedas de posse dessa corretora ou empresa que parecia segura, a gente se ilude muito pelo visual ou pela aparência em si, perdeu. Como é que você sabe que é seguro mesmo? Então, esse é o problema hoje. Hoje você vai ter que ir por referência. Você vai ter que ver testes, mas tudo é passível de se enganar. Então, quando você coloca um cenário onde você coloca uma regulação, coloca um agente fiscalizando, validando, aí você começa a ter um cenário um pouquinho melhor, né? De separar ali o joio do trigo, né? Quem é sério, quem não é, quem dá problema e quem não dá. Não quer dizer que não vai dar problema. Sim. Tá? Problemas acontecem no sistema financeiro tradicional, tal qual pode acontecer nesse. Mas ao menos você sabe que ali tem uma régua mínima, né? Tem uma condição mínima para entrar. Em alguns momentos no passado, eu brinco lá nos meandros de 2018, 2017, saía exchange do ar, tem lá o exchange, estou lá com meus bitcoins, minhas criptomoedas naquela exchange. Curiosamente, era o dia que o Bitcoin batia o topo, que era a hora de você sacar. Ih, o site está fora do ar, estamos com imagina a cena. Imagina você querendo pegar um dinheirinho ali, resgatar seu dinheiro, né? E não consegue vender. E aí, tô fora do ar. Nunca na baixa acontecia isso. A piada era essa. Na baixa nunca saía fora do ar, mas na alta, como aquele servidor dava problema. Dava uma alta, era o servidor da problema. Então hoje você começa a estabelecer uma régua. Eu acho que a grande sacada passa por aí, entendeu? Você ter uma régua mínima de operação.
Muito bem! Eu também tô gostando, a audiência tá gostando, eu sei, sim. Estamos aqui já com quase meia hora de podcast, conversa boa, vai passando rapidinho, o André fala facinho, né? Eu tô entendendo, você tá entendendo também, eu vou falar com você aqui, que tá na audiência com a gente, Maria Concebida de Araújo, boa noite a todos, parabéns pelo podcast, muito obrigado, Ana Maria Concebida, a senhora tá aqui todas as segundas-feiras, eu agradeço a sua audiência, tá aqui a Nara também, Oliveira, mandando boa noite pra nós. Inteligência Raiz, boa noite. Fiquei tão focado em saber o que é blockchain que esqueci de comentar. Parabéns pelo tema. Obrigado pela audiência, muitos podcasts. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na audiência, fone de ouvidos ligado em vocês. Obrigado. O Guilherme Jesus já mandou aqui pergunta. Deixa eu ver aqui o que ele está falando aqui, André. Já vou te passar já. Quais são as principais diferenças arquitetônicas e tecnológicas entre o blockchain do Bitcoin e do Ethereum, que justifica suas propostas de valor e casos de uso no mercado de criptoativos? Nossa, é boa, hein? Qual que é a grande sacada em si, tá? Quando você pensa no blockchain do Bitcoin, ele é uma aplicação que roda um blockchain. Tá? Então ele é um blockchain específico de uma aplicação. Qual que é a aplicação? A própria moeda. Então ele foi construído para aquilo. Toda a estrutura de blockchain, todo o processo, toda a arquitetura dele foi construída para rodar aquela moeda. Em tese, porque tem gente que usa ele para outra coisa, em tese, ele é a moeda. Ele meio que está intrínseco, né? Ele é uma estrutura de blockchain com uma aplicação única. Tá? Não tem grandes casos que sigam esse modelo. Tá? Quando você vai para o Ethereum, que é a segunda pergunta dele, ele foi para outro caminho. Ele falou assim, olha, eu vou construir aqui uma infraestrutura tecnológica em cima da EVM, Ethereum Virtual Machine. Está aqui a blockchain e você constrói as suas aplicações em cima, que é o que a gente chama de contratos inteligentes ou smart contracts. Então perceba, a arquitetura é uma aplicação com blockchain embutido e serve para aquilo, basicamente, tá? Tem modelos de mineração e processos um pouco diferentes, né, que a gente pode entrar ou não aqui. Por exemplo, lá você tem prova de trabalho e algumas outras coisas do tipo, mas o core foi construído para uma aplicação específica, que é o próprio Bitcoin. E a transferência de valores, como minera o Bitcoin, é isso. É um blockchain para uma aplicação implícita. Quando você vai para o outro, não. Ele é uma camada blockchain onde você constrói as suas aplicações. Então eu posso construir um NFT, eu posso construir um token de imóvel, eu posso construir um contrato inteligente de negócios entre eu e você. Então, percebe a diferença? É como o objetivo do Ethereum em termos empresariais, do Ethereum, né, em termos empresariais, é maior, porque ele fornece a base e você constrói as coisas em cima, e o outro não, ele tem um propósito, fim, uma arquitetura dedicada para aquilo. Essa é uma grande sacada. Boa, Guilherme, obrigado pela pergunta. Vou continuar aqui para falar com todo mundo que já mandou mensagem. Tá aqui o Túlio Rocha, dono do Estúdio Rocha, que é esse podcast aqui, que é esse estúdio aqui onde a gente faz o podcast Empreendedores da Liga. Mandou aqui, boa noite, estamos aqui curtindo e compartilhando. Boa, Túlio, obrigado. Emocional e inteligente. Boa noite a todos. Não sei nada sobre o assunto. Achava que isso servia só para Bitcoin. Quer comentar, André? Muita gente ainda acha. Não, dá para fazer muita coisa, gente. Essa é a sacada. Assim, a gente conseguir explicar isso para o mercado e para as pessoas, daqui a pouco você vai estar usando e não vai estar nem percebendo. Você trouxe vários pontos aqui na sua pergunta. Sua pergunta ela vem sempre recheada, né? Então depois eu fico voltando aqui porque eu fico com os pontos. Aqui, você falou, quando você estava respondendo, Guilherme, você falou assim, dava para ter o NFT. Que foi hype total, né? Total. A gente viu aí jogador de futebol comprando e tal, e passou. O que aconteceu? Acho que teve um entusiasmo, digamos, né? Acho que a ideia em si de você criar um outro modelo de arte, né? Um modelo de arte representada digitalmente, ou até um processo que representa uma arte, tá? Então, a ideia de NFT, né, o No Fungible Token, um token não fungível ali que representa alguma coisa que você pode pegar depois frações e coisas do tipo, deu um super hype com diversos sites soltando aquilo para vender. Então, a ideia em si é que eu poderia ter uma obra de arte representada num NFT. Isso foi bom, foi bacana, atendeu um determinado momento, mas também teve muita coisa ruim, tinha coisa que não era arte de verdade, Opa. né? Tinha gente lá, eu lembro que tinha, isso é real, tá? Você conseguia achar um script na internet
em que você colocava lá uma imagem, ele ficava gerando imagens aleatórias e você gerando NFTs aleatórios. Então, isso é arte. Não. Então, essa é uma provocação. Mas a ideia era para ver se alguém comprava, é E isso. teve gente que comprou. Tá? E aí, nas compras, tem discussões mil. Né? Teve compras que são de trabalhos e projetos sérios, e teve coisas que talvez podem não ter sido uma boa. Né? O cara vai lá, coloca o NFT, você compra por 1 milhão, esse 1 milhão vai parar no bolso de alguém, sabe-se Deus lá onde, sabe-se Deus lá por quê, e o que foi feito com isso. Então, são coisas que acontecem no mercado. E eu acho que muita gente também entrou desinformada. Né? Então, esse aqui é um papel que a gente tem que fazer. A tecnologia ainda faz sentido? A tecnologia faz super sentido. Por exemplo, a gente estava dando um exemplo aqui, conversando antes. Pô, você pode pegar o NFT e usar para ingresso. Pô, posso fazer um ingresso. Sabe aquela história do ingresso? O que eu acabo? Eu acabo com cambista, né? Olha aí, tá cambista. vendo? A utilização da tecnologia, quer dizer, para o nosso amigo aqui do Emocional Inteligente que perguntou que podia funcionar só para o Bitcoin. O ingresso, O ingresso é um problema ainda, né? Você compra o ingresso, aí você quer passar o ingresso pro seu primo, pra sua prima. Eu posso fazer coisas manuais? Pode, mas você tem outros cenários mais interessantes, né? A gente não faz tanto aqui no Brasil, mas você vai fora, por exemplo, as pessoas compram o ingresso da temporada inteira. Sim, da NBA, por exemplo. Compra a temporada inteira. E aí o cara, diferente, não tinha essa tecnologia antes, tem plataformas, um monte de plataformas, inclusive, que elas ganham dinheiro só para intermediar a venda do seu ingresso para um terceiro. Agora imagina que você não precisasse disso. Você quebrou o cambista, vamos chamar manual, né? E você quebrou também aquele grande cambista digital, que ele recebe os ingressos e ganha só para vender os seus ingressos, que são seus. Você já pagou por eles. Então esse é um bom exemplo onde você poderia utilizar um NFT para representar o seu ingresso e você transferir. Você poderia tradear, né? Que é o comprar e vender ingressos diretamente, utilizando a mesma tecnologia. Boa, muito bom, muito bom. Vamos aqui. Então, não é só para Bitcoin. Tudo de Sampa. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo podcast de hoje. Que tipos de erros podem resultar em desvio de valores? Tipos de erros que podem resultar em desvio de valores. Geralmente, o que ocorre, tá? São programações mal feitas. Lembra que eu falei que é o smart contract? Sim. Então, é um contrato inteligente. Mas para o contrato ser inteligente, quem está programando ele também precisa acompanhar, né? Então, é muito comum quando você vê fraudes em smart contracts e coisas do tipo. E aqui eu vou trazer um caso clássico, assim, né? A gente faz muita entrevista, tá trabalhando há muito tempo no mercado. E aí, às vezes, vem alguém lá para fazer uma entrevista com você, e aí você começa a conversar com aquele profissional, como é que você fez, tal. E aí você descobre que, na verdade, ele baixou alguma coisa do GitHub, pegou alguma coisa pronto, não sabe ao certo o que ele está fazendo, mas está publicando. Está entregando aquilo como trabalho para a empresa e tem uma série de testes de segurança que podem ser feitos. Então, geralmente, quando a gente vê erros e desvios, alguma falha na programação de quem fez o contrato inteligente. Tá? Por quê? Porque existem brechas de segurança. Então, por exemplo, se você deixar uma brecha no software do seu celular, vai ou não vai ser explorado? Opa, vai ser explorado. Sem dúvida. Se você deixar uma brecha no software do seu computador, vai ser explorado. É importante lembrar que um contrato inteligente no final do dia é um software que está rodando em cima de uma camada blockchain. Então, se for mal feito ou mal projetado, vai ter brecha. E tem gente o tempo inteiro fazendo isso. Olhando brecha. Todo o tempo. De uma maneira até mais interessante, né? Porque o seu celular está com você, não está? Sim. E o seu smart contract está no blockchain. Está o tempo inteiro, para o mundo inteiro olhar. Então, quando você põe alguma coisa numa blockchain pública, por exemplo, é o mundo inteiro, 24/7, tentando achar brecha naquilo. Você sobe o smart contract, é impressionante. Para quem já teve essa experiência, sobe, pode ter certeza, vai bater gente tentando explorar quase que instantâneo. Boa, muito bem. E outro de Sampa falou aqui, aliás, estamos adorando.
Obrigado, que bom, a ideia é essa mesmo, a ideia é trazer aqui conteúdo de qualidade para que você, empreendedor, empreendedora que está aí querendo andar em novos caminhos, entender o que você pode utilizar do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de novos negócios, e por isso que a gente traz gente aqui tão qualificada, com tanto conhecimento para que você possa aí fazer suas perguntas. Aliás, quem tem pergunta aí não tem pergunta boba, nós estamos aqui aprendendo, o especialista vem aqui para tirar dúvida. Então, mande suas perguntas, se você veio aqui porque você conhece o André e sabe que ele é esse cara bacana e não segue ainda nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal aqui, que a gente vai trazer muita gente bacana aqui também. Tem um outro ponto que você trouxe aí, André, que eu acho que vale a pena você explicar, porque você já falou bastante dele. Drex. Do que nós estamos falando? Quando a gente fala do Drex, a gente está falando de uma plataforma, um ecossistema. O Drex é um projeto do Banco Central que visa aí a criação de uma CBDC, um ecossistema, de uma moeda digital brasileira. Certo. E esse processo vem andando. Então teve a fase 1, onde a gente participou desse processo. Depois teve a fase 2 agora, que terminou recentemente, e agora eles estão decidindo o que eles vão fazer adiante, né? Se eles vão seguir com blockchain, qual parte do blockchain eles vão seguir, como eles vão fazer isso, porque um dos pontos que o Banco Central tem que se preocupar, e aqui é um paradigma, né? Para quem já está envolvido com blockchain, a gente acha bacana, por exemplo, não, porque o blockchain tem transparência, tá tudo lá, é tudo bacana, eu consigo ver tudo. Mas como é que seria se eu pudesse olhar a sua conta bancária? Opa! Você se sentiria confortável? Opa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É desconfortável pra caramba. Desconfortável pra caramba. Ah, não, mas não dá pra saber, porque alguém que conhece, mas não dá pra saber por causa do endereço. Você já ouviu falar em inferência matemática, você é engenheiro, né? Sim. Opa, a estatística aqui começa a rodar, a gente começa a olhar a movimentação. Quem acha que Bitcoin é irrastreável, opa, tá aí um pouco enganado, né? Deixa o Satoshi lá mexer naquela carteira dele pra você ver como no dia seguinte vai ter um japonês da Federal batendo em algum canto aí do mundo, né? Vai acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, blockchain, ele deixa rastros. E a Opa, informação... boa, não, de novo, André, blockchain, ele deixa rastros. Ele deixa rastros, tá? Tem técnicas para tentar evitar? Tem, mas também, assim como tem técnicas, tem empresa especializada nisso, que é de rastreamento e coisas do tipo. Então, quando você começa a pensar em blockchain, e esse foi um concerne muito importante do Banco Central, ele trouxe várias coisas que precisam ter. E uma das coisas que precisa ter é privacidade. Ótimo. Que imagina que a gente está lá transacionando nessa estrutura de blockchain e eu começo a perceber que está acontecendo uma transação de um lado para o outro, eu começo a conseguir inferir sobre isso. Não quero. Toda transação, e até por lei, né? A gente está falando de LGPD, Sim. a Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu preciso ter o direito ao sigilo, à informação. Então, vem se estudando isso há algum tempo. Testamos aí nos últimos 1 ano e meio, 2, diversas tecnologias e nos chegou ali alguma coisa muito interessante. E aí é onde a gente acabou propondo o Framework Pitá. Framework Pitá. Comenta pra gente, fala da aplicação dele no Drex. O que a gente fez? A gente falou assim, ok, blockchain foi pensado para transparência, não necessariamente para privacidade. Uhum. Mas existe uma série de coisas que, apesar de ter todo o ganho de poder fazer um smart contract, de poder interagir com outro, ou seja, todos os outros ganhos do blockchain, existem coisas que precisam de privacidade. E também precisam interoperar, que foi uma provocação que a gente teve aqui, né? O mundo não vai mudar porque você está mexendo com blockchain. Então a gente olhou para esse negócio e falou assim, pô, peraí, a gente não pode olhar para isso aqui de uma maneira isolada. Uhum. Se eu olhar só para privacidade, legal, eu tenho privacidade, mas eu vou ter um problema na sequência. Que tá bom, tem privacidade, mas se eu quiser fazer milhões de transações, não escala. Se eu tiver milhões de transações, mas eu tiver que falar com um sistema de 20 anos atrás, o termo não tenho interoperabilidade, né? Eu não consigo falar com aquele negócio. Interoperabilidade também você vai ter que explicar aí depois. Então a gente não consegue falar com isso. A gente olhou para esse negócio todo e falou assim, poxa, vamos pensar do zero? E isso é uma provocação. A gente está muito acostumado a consumir tecnologia no Brasil como de fora. A gente não está tão acostumado e nem valoriza tanto tecnologia nacional, gerada aqui. Como diz o amigo, é muito bacana quando a gente ouve uma história americana dos caras que sentaram numa garagem, rabiscaram no papel. Mas quando a gente chega e fala assim, cara, a gente passou 2 semanas rabiscando no papel antes de fazer um paper de verdade, fazer um negócio realmente inovador, que foi o caso do Pitá, e a gente propôs ele no Drex. E aí testou ele no Drex, e a gente conseguiu atingir alguns requisitos ali de privacidade, ou seja, eu consigo fazer uma transação, porque a grande sacada
nós estamos fazendo uma transação. Pode ser uma compra e venda. Vamos fazer uma transação de compra e venda. Você está comprando algo de mim e eu estou vendendo algo para você. Quem deveria saber sobre essa transação? É você. Eu e você. No máximo, o regulador. Sim. Porque, pela lei, tanto eu quanto você, eventualmente temos que dar essa satisfação. E depende do regulador. Uhum. Né? Por exemplo, se você tiver, digamos que você está me vendendo um título, né? Que esse título seja um valor mobiliário, e eu estou te mandando dinheiro, o dinheiro diz respeito a, por exemplo, o Bacen. Mas o título talvez não. Talvez não. Porque o título pode estar sobre outra o regulação. arcabouço de outro regulador. Então, Perfeito. é importante o Bacen saber que eu fiz essa transferência, tá, e esse negócio, mas você, o título só cabe a outro. E detalhe, não é toda hora, é por demanda, né? Se ele precisar, ele pode saber, ele tem direito a saber disso. Ele já faz isso hoje, Sim. né? Quando você chega lá e compra e vende uma ação na bolsa, as informações são, né? Todo mundo aí que preenche imposto de renda sabe disso, né? Por que você acha que existe a pré-preenchida, né? Não é? A clássica da declaração pré-preenchida significa que essas informações já são enviadas. Sim. Então, como é que a gente resolve isso? O Pitar entra exatamente nesse meio. Então, a gente pensou uma arquitetura muito fora da caixa para operar com blockchains diferentes, porque esse é um outro problema, né? Quem talvez caia e pergunta sobre stablecoin, né? O SDT, o SDC, moedas diferentes. Ele lida com privacidade, ou seja, a transação vai acontecer entre eu e você. Só nós dois vamos saber o detalhe da transação, mas ela vai ainda assim ser registrada numa blockchain. A blockchain ainda continua sendo o nosso fato da verdade. Lembra da verdade compartilhada? Os 2 pontinhos do WhatsApp. Eu nunca mais vou esquecer isso aí. Então, lá no blockchain ainda vai ter, a transação 1, 2, 3, 4 tá lá e ela tá assinada. E você também, se quiser, vai lá confirmar. Olha, a transação 1, 2, 3, 4 tá lá e ela tá assinada. Agora, o detalhe dessa transação só diz respeito a mim e a você. Sim. E ela não tá aberta para todo mundo. Sim. E é isso, a gente resolveu exatamente esse caminho. Esse é o Pitar. Ele lida com a privacidade, né? E ao mesmo tempo ele vai lidar com coisas novas, como blockchains, que a gente falou aqui, né? Blockchain A, blockchain B. Mas e se o seu sistema é antigo? Ou se você precisa mandar por um Pix, alguma coisa que ainda não é blockchain. É a outra parte da interoperabilidade. Então ele vai tocar essa outra parte também. Framework Pitar, ele vai trazer linguagens diferentes para o mesmo entendimento, é Exatamente. Então ele lida com a privacidade e com esse termo aí que é a interoperabilidade, onde precisa. Até que as coisas decidam conversar a mesma língua, que talvez nunca ocorra, né? Eu tô aqui, que você está falando aqui, eu tenho um outro negócio que eu anotei aqui, que é o Sandbox em nuvem, que foi criado pela BB Chain para simulação de ativos digitais. Como é que isso funciona? A gente começou a pensar num cenário que é assim, né? E eu já passei por algumas situações onde a pessoa falou assim, nossa, até que enfim eu estou vendo um blockchain. Pensa o seguinte, tem muita gente que às vezes está trabalhando com blockchain, já ouviu falar de blockchain, e não conseguia interagir com aquilo e ver aquilo funcionando de fato. Então o que a gente criou? A gente foi lá e falou assim, ok, a gente costuma falar muito sobre blockchain para humanos, né? A gente precisa transformar a blockchain para humanos, ou seja, você não tem que ser um especialista em tecnologia para trabalhar com blockchain. Esse é uma batalha. Assim, não, você tem que usar como você usa qualquer outra tecnologia e vai estar tudo certo. Então, para facilitar esse cenário, isso durante o Drex, e até hoje a gente usa para algumas outras coisas, o que a gente fez? A gente fez um sandbox, onde toda a parte tecnológica a gente já resolveu, já deixou lá uma blockchain rodando, tudo para você poder testar, colocou lá alguns smart contracts, então esse negócio já está pronto, e curiosamente colocamos uma interface, porque no final do dia você vai interagir com uma interface, Sim. uma página. Então aquela página vai falar com o blockchain, vai fazer todo o processo, vai integrar para você. Então o Sandbox foi um processo muito educacional, de você demonstrar para as pessoas e disponibilizar, tá aqui, tá? Se seu time nunca mexeu nisso, quer saber como é que funciona, quer entender como é que em vez de começar, eu brinco que às vezes em blockchain a gente quer ensinar inglês do avançado para o básico primeiro, sabe? Quer ensinar de trás para frente. Então a gente falou, não, vamos pelo básico. Primeiro começa com a interface. E funciona, tá? A gente percebe a utilização muito nessa linha. O cara começa a usar, vê, faz uma transação,
envia, pô, legal, funciona e é rápido, né? E é simples, né? E é simples. Aí o cara de tecnologia da empresa ou do banco vai lá e olha, oh, nossa, tem aqui umas APIs, pô, conheço essa tecnologia. Aí ele vai num caminho mais natural, até ele Sim. chegar no smart contract, até ele entender o que está acontecendo no blockchain. Então ele tem um papel muito educacional no dia a dia que a gente conversa com clientes e parceiros. Ô André, compartilha com a gente aí um case de sucesso da BB Chain recente, assim, fala, porque esse aqui ia arrebentando. Por exemplo, se você pegar dentro do Drex, a gente fez um case de CCB, Cédula de Crédito Bancário. Fala assim, André, o que tem a ver isso comigo? É o que você faz toda vez que você chega lá no banco e pede um empréstimo, alguma coisa, provavelmente um financiamento vira uma cédula de crédito bancário. Então, durante os testes do Drex, né, a gente criou uma cédula de crédito tokenizada, isso dentro de uma associação de bancos, e permitiu aí também o que a gente chama de um segundo mercado, ou seja, eu posso negociar esse título. Isso rodou com 16 instituições financeiras, rodou com privacidade, rodou com testes, e agora a gente está levando isso para... Esse termo não é tão conhecido, mas para quem está mais no mercado financeiro, a gente acabou de entrar no Lift Lab, que é um programa de inovação do Banco Central. Tá. E aí no Lift Lab, a gente fez esse processo, e agora no Lift Lab a gente está testando isso, deu um passo a mais, para testar isso distribuído globalmente. Então imagina isso, né? Não é só fazer alguma coisa no Brasil. Como é que eu faço um título, um papel, um mecanismo financeiro que pode rodar no mundo inteiro? Esse é um negócio diferente para a gente pensar. Então esse foi um super case que a gente fez agora nessa fase 2 aí do Drex. Deu super certo. Esse tipo de teste também é super complexo, né? Você rodar 16 instituições financeiras, todo mundo testar aquilo e validar que realmente funciona. E agora a gente escala isso para um cenário de olhar isso no mundo. Né? Como é que isso vai rodar no mundo? Aí é um monte de teste. Tem... Porra, André, que legal ter essa conversa assim, e que inspirador é pensar, e aí também pegando num ponto que você trouxe aqui, a gente gosta de olhar e falar que as coisas são de fora, né, que veio dos Estados Unidos, veio da Europa e tal. Cara, eu acho que desde o Santos Dumont, né, e a gente olha hoje para a Embraer, esse monstro que a Embraer é, mandando avião para todo lugar, vendendo avião nos Estados Unidos, se a Embraer não fornecer avião para os Estados Unidos, eles não conseguem mais manter a operação deles, por isso que o avião ficou de fora da taxação. E olhar e ver vocês fazendo tanta coisa nova, né? Assim como. E a gente. Eu acho que a gente precisa ter orgulho do Pix também, né? Que é um negócio novo, um negócio nosso, assim. E como é que faz, pensando nessas coisas todas que vocês estão inovando, e aí, assim, você traz assim, a gente vai fazer isso no mundo. Como é que faz para equilibrar inovação com regulação? Porque se você está pensando na regulação do Brasil é uma coisa, mas você vai rodar no mundo, você tem aí uma série de coisas para atender fora do Brasil. Eu acho que assim, a gente é um país muito complexo e de certa forma isso ajuda. Então, por exemplo, quando a gente pensou no Pitá, a gente pensou em várias características que atenderiam o Brasil e outros países. Porque eu não sou uma bolha, eu vou ter que interagir no mundo. Sim. Então a gente pensou coisas do tipo dados federados, né? Federação de dados, é um nome chique, pomposo. Federação de dados é um conceito que existe lá dentro do Pitá, que é assim, olha, eu, como país, seja o Brasil ou seja outro, eu quero ser soberano sobre o meu dado. Sim. Então, se eu estou transacionando com outro país, a transação vai acontecer entre o meu país e o seu, mas eu sou soberano no dado do meu país e você é soberano no dado do seu país. Para evitar que alguém chegue e mexa nesse negócio. Porque eu posso, eu vou mandar no outro. Então, a gente já pensou nesse tipo de coisa. E você trouxe super bem a questão da Embraer e outros players de mercado. Ainda tá? E aqui eu trago um parênteses. Ainda é uma maratona vender tecnologia de ponta no Brasil. Tá? Porque às vezes você vai em grandes players, a gente, graças a Deus, tem superado isso com os nossos clientes, mas assim, às vezes você chega num grande player e o cara pergunta, mas quem é você? Você pode chegar lá com a nave da NASA. O cara vai perguntar, mas você? E aí, a gente viaja e conhece outros locais, e às vezes você vai fora. A gente submeteu, tá, por exemplo, para alguns bancos fora, tem conversas fora, com players fora. O cara olha e fala, cara, que negócio fantástico vocês fizeram. Putz, como vocês pensaram nisso? Nossa, isso é muito diferente. Cara, vocês resolveram isso, o cara pergunta, o cara fala, nossa, não imaginei que vocês tinham isso. Clássico.
André, deixa eu contar um caso pessoal aqui disso. A gente também lida com tecnologia para engenharia. E aí a gente está trabalhando no continente africano e a gente foi para Angola porque a gente tinha um contrato lá. A gente foi para Angola resolver um problema. E a gente estava com o Júlio, né? Que é a pessoa que lida com diplomacia e tal. E aí o governador de uma província, que chama Icolibengo, soube que a gente estava lá em Luanda e ligou para uma pessoa que estava na Bélgica, que tinha o contato do Júlio, que ele soube que tinha uns brasileiros com o Júlio lá. Ele falou para essa moça sair da Bélgica, ir para Luanda, nos buscar e levar para Icolibengo, porque ele queria conversar com aqueles brasileiros que estavam fazendo negócio lá em Holanda, em Luanda. E aí, cara, eu fico pensando assim, aqui às vezes pra gente poder cara, pra você poder ter crédito aqui do que a gente tá fazendo, a gente trabalha aqui, é só entrar no Google e ver o que a gente tá fazendo, mas a gente aqui realmente às vezes pra você poder uma tecnologia já validada, uma tecnologia já consolidada, você tem desconfiança no Brasil. Sim. Só porque é brasileira. É muito louco isso. É muito louco, é a melhor definição. Porque é como se. E fora você vê que, por exemplo, a gente submeteu para alguns bancos fora e é super bacana porque o cara avalia, mas às vezes ele segue com players locais. Olha a diferença. Ótimo. Ele segue com players locais. Aqui, dependendo do cenário, é mais fácil ele receber submissões de fora e seguir com players de fora. Porque é de fora. Porque é de fora. Só por causa disso. Aí você olha e fala, mas espera aí, cara, a gente tá aqui do seu lado, a gente consegue entregar isso pra você, mas ok. Agora, a gente não se abala com isso. Não podemos, A gente não se abala. Assim, ó, história do profeta na própria terra. Se não vai ser aqui, vai ser em outra terra e vai dar certo, a gente vai seguir, tá? Porque a gente acredita na tecnologia que a gente está fazendo. Esse é um negócio importante. Você não pode duvidar da sua competência. Se você está entregando, você sabe que aquilo que você está entregando, poxa, querendo ou não, a gente tem 10 anos nessa brincadeira, então nos últimos 10 anos eu vi um bocado de coisa ruim e vi também um bocado de coisa boa. Que bom. Então, a gente confia na tecnologia que a gente está fazendo. Quero fazer pergunta aqui do nosso tema, né? Como o uso do blockchain pode transformar a governança corporativa e impulsionar o ESG? De que forma que o blockchain pode aumentar a transparência das empresas? A gente tem um processo, inclusive, que chama Carbonless, tá? Que é um produto que chama Carbonless. Qual que é a sacada dele? Ele pega os créditos de carbono, tokeniza, lembra da história do NFT? Ele gera ali os créditos tokenizados. E a partir desses créditos tokenizados agora, você consegue, fracionar em quantidades menores. Vamos pensar um cenário, né? Você compra toneladas de crédito de carbono e às vezes você precisa compensar por pegada de carbono, o podcast, uma empresa menor, ela pode ter que compensar quilos e não toneladas. Sim. E ela não quer fazer essa compensação tão grande. Então é um cenário. Outro cenário, ele tem toda a rastreabilidade, porque o mercado de carbono você tem um problema aí que é o tal do greenwash, que é quando o cara vai lá e fala assim, ó, tem uma floresta, tal, e você descobre lá no finalzinho que o projeto era meio duvidoso. É uma mentirinha. E aí o que acontece com quem estava com aquele projeto, que vendeu aquilo para os seus clientes? Então, como tem toda a rastreabilidade de quem recebeu cada pedaço daquele projeto, o responsável por aquela venda ele pode fazer um processo de substituição. Lembra da transação? Sim. Tem lá um contrato inteligente onde ele fala assim, olha, tudo bem que ele vai ter que assumir essa responsabilidade, afinal ele fatalmente deve ter tido um ganho financeiro em cima disso. Geralmente tem, né, ligado à curadoria. Mas ele pode falar assim, legal, ó, esse projeto aqui deu ruim, todas as empresas que eventualmente compraram esse token desse projeto que deu um problema, eu vou pedir um resgate dele e vou trocar para um projeto legal e lícito. Para a empresa é uma vantagem, Sim. porque ela tem certeza de que ela está comprando algo que, se der um problema hoje ou amanhã, ela não vai ficar com aquilo sujo no balanço dela ou nas informações que ela tem. E para outra pessoa, ela vai ter toda essa possibilidade de não se queimar no mercado, vamos chamar dessa maneira, Sim. né? Não se perder no mercado e falar, poxa, eu vendi um projeto aqui que eu também, às vezes não é de má fé, tá? Às vezes a pessoa que pegou aquele projeto e colocou ali, ele colocou de boa fé, realmente acreditava no projeto e também descobriu no futuro que aquele projeto não era interessante. Então a gente criou ali, junto com essa história do Carbonless, a gente criou a tokenização, então você tokeniza o crédito, e tem uma outra sacada que é o Tracker, que é um produto só para rastreabilidade. Então, todas as etapas daquele crédito vão sendo rastreadas. Então, esse é o tipo de cenário onde você resolve questões de governança, perda,
impacta o ESG no final do dia. Eu entendi que você falou, do que você falou aqui agora, eu entendi que você falou de que a gente consegue prevenir a fraude. Esse é um bom exemplo. Como é que a gente faz para prevenir corrupção? Isso é mais difícil. Esse tem que tokenizar o ser humano. Mas que é uma provocação. Tem uma provocação em cima disso. Se você pensar, e a gente vai passar por cenários onde pode acontecer players de serem contra, e às vezes espalhar a notícia que não é tão interessante, ou desinformação, mas a tokenização por si só, ela não é boa para a corrupção. Não entendi. Pense bem, tudo que é tokenizado não é fácil de ser corrompido. Por quê? Não é? Porque é rastreado. Não é. É rastreado. A gente vai rastreado. conseguir ver o caminho. André, mas você falou de privacidade. Tudo bem, privacidade vai continuar tendo. É o que o PITA lida com isso. Mas o regulador vai poder pedir um acesso. Sim. O judiciário pode pedir um acesso. Sim. E aí? Entendi. Então, quando você pensa nesse mundo blockchain, você fala como que a gente previne a corrupção, né? Essas tecnologias que são tokenizadas em si, elas na verdade são grandes auxiliares para isso. Quem está preocupado em não ter é quem tem algo a esconder. Sim. Entendeu? Porque se você usa adequadamente, como tudo, né? A diferença entre veneno e remédio é dose e utilização, né? Se você utiliza da maneira correta, você tem um caminho muito melhor. Você consegue prevenir. Esse caso do ESG é clássico, né? Então teve um problema lá. Comprei um token de um projeto que não deveria, totalmente ilícito, totalmente furada. Quem vendeu aquele token para você, para não se queimar, para não ter uma perda de imagem, pode ter sido vítima também, né? Para não ter uma perda de imagem, o que ele pode pedir? Ele pode pedir uma troca para você. Ele fala, faz o seguinte, me dá esse token que você tem aí, que infelizmente, assim como você, eu também fui enganado, me dá esse token, e tá aqui um token de um projeto lícito. Para você como empresa, é uma ótima. Sim. Para ele, como quem está trabalhando nesse meio, é um ótimo caminho, uma garantia. Então ele garante governança, impacta o ESG, e você tem um mercado mais interessante, mais maduro, né? Você acha que tem setores que estão mais propícios, que estão mais abertos para poder utilizar a tecnologia ou não? Você acha que é generalizado? Assim? O setor financeiro, de longe, é um setor que a gente olha, assim, mas isso é praticamente todas as tecnologias, né? O mercado financeiro está totalmente propício, até pela origem ser o Bitcoin e outras coisas do tipo, ou seja, começa no setor financeiro. O que a gente está observando agora é imobiliário, a tokenização no setor imobiliário, então é um cenário que a gente observa também. E setores ligados à rastreabilidade. Então, tem uma regulação que a gente está discutindo na Europa, né? Está acontecendo uma regulação que chama DPP, Digital Product Passport, ou passaporte de produtos digitais, onde, em tese, você tem que... Todo produto deveria ter um passaporte. Onde ele nasceu, quais são os componentes que o fazem, qual é a cadeia, onde ele vai ser reciclado. Então, esses setores estão mais propícios a utilizar. Tá? Mas, de novo, a gente está pensando no que, assim, qualquer que seja o case que a gente está fazendo hoje, na data de hoje, se a gente olhar 3, 5 anos para frente, cara, vai ter completamente diferente, vai ter muita coisa acontecendo ainda. Tá? Pensando nessa questão de ainda de como a gente trabalha na governança, dá para pensar que o blockchain pode facilitar, de repente, uma prestação de contas para um acionista, por exemplo? Totalmente. Imagina que você foi lá e fez um processo tokenizado de fundos. Sim. Então, todo aquele processo que hoje é manual, papel, envio de informações, com frameworks como PITA que garante privacidade, né, porque você tem um problema de privacidade envolvido nisso, o responsável, o administrador, o envolvido naquele fundo tem informação totalmente aberta. Tá? Auditoria é um caso clássico, né? Você tem um super problema para auditoria. Então, poxa, tá, essa transação aconteceu onde, como, onde está essa informação? Você chega lá, o papel não existe, o papel desapareceu, tem problema de informação. Quando você faz transações, por exemplo, numa estrutura de blockchain, você passa por um processo de auditoria, bastaria, né, claro, com os devidos procedimentos, você liberar acesso a algumas chaves ou acesso a alguns processos que a empresa tem. E, naturalmente, você conseguiria saber todas as transações que aconteceram. Pense em custo. Sim. Processo de dias reduziria para horas. Sim. Né? Eficiência total nesse cenário. Então, governança para esse cenário, principalmente auditoria, processos onde você tem que olhar muitos dados em grandes volumes,
E ali é onde esse negócio começa a juntar, eu evito, né, juntar hypes, né? Mas aí é onde talvez você comece a olhar com IA. Né? Você começa a falar, poxa, peraí, eu tenho acesso a uma blockchain, eu consigo olhar algumas transações, eu consigo saber que essas transações são minhas. E se eu acrescentar aqui um layer de IA em cima disso? Opa. O que será que eu consigo inferir aqui sobre essas transações? O que eu consigo perceber de movimentação aqui? O que eu consigo auditar em cima disso? Será que todas as transações foram para os lugares corretos? Será que não teve alguma coisa aqui com movimento atípico? Então, existe esse tipo de cenário. A gente trabalha com 2 tipos de cenário. Tá? A gente trabalha com IA na parte de... Lembra que você falou? Alguém fez a pergunta que são as brechas, né? O cara foi lá Sim. e escreveu errado. Então, a gente, por exemplo, a gente usa isso. Então, geralmente, quando a gente vai subir um contrato, a gente aplica ali um pouco de inteligência artificial para verificar se alguma coisa não passou batido ou se alguém está subindo um contrato que está cheio de falhas. A gente já valida isso. Tá. E agora a gente está começando a explorar, e já tem mercado explorando isso também, que é as transações. O que eu posso olhar nas transações que são anômalas? Né? Então, imagina, você não, né? Mas vou pegar o meu caso. Eu nunca fiz uma transação acima de 10 mil. E do nada, eu faço uma transação de madrugada de 2 milhões para lá ou para cá. Opa! Essa é uma transação anômala. Isso vai estar registrado numa blockchain naturalmente. Sim. Então, está registrado. Primeiro, eu já vou saber origem e destino. Segundo, você coloca uma IA por cima, será que ela não conseguiria detectar e te mandar um alerta? Aconteceu uma transação aqui um pouco fora da caixinha? É um monitoramento. É um monitoramento. Tá? De novo, para coisas que são legais e lícitas. Né? Tá tudo dentro do esperado. Né? Você, na verdade, deseja, né? Porque pode ser que os 2 milhões saiam da sua conta. Né? A gente fica feliz, né, quando o banco acerta, né? Tá saindo isso aqui da sua conta, tá saindo fora do seu perfil. Tá saindo fora do seu perfil. Ninguém lembra muito disso, né? Mas quando você recebe um... Pô, não sou eu. Pode travar que não sou eu. Né? Eu já tive uma... Pegar um caso fora da curva aqui, mas eu já tive um caso que me conectou com isso. Porque eu fiquei super feliz quando um fraudador falou assim, você não tem conta em outro banco não, porque esse bloqueia a gente. Eu falei, opa! Eu fiquei feliz com o meu banco. Eu falei, opa, então é esse. Eu vou continuar. Eu tô no banco certo. E fiquei pensando no porquê que o fraudador que eu queria que eu tivesse conta naquele outro banco. O cara mandou assim, parecia uma empresa lícita, sabe? Não, qualquer coisa você pode transferir para lá que a gente recebe porque esse bloqueia a gente. Como assim? É quando a gente fica feliz que a coisa funciona, né? Funcionou. Interoperabilidade. Como garantir em diferentes redes e sistemas? Esse é um super desafio que a gente tomou como premissa, porque a gente acredita no mundo que é assim. Tá. Vamos pensar, né? Se você for pensar na sua movimentação, ela é interoperável. Você sai no modal que é caminhando, você pode eventualmente pegar um Uber até o metrô, você pega o metrô até um determinado ponto, do outro lado, se você faz um trajeto muito longo, você pega um trem, você está sempre trocando de pontos e de posição. Quando a gente pensa em mercado, principalmente mercado financeiro, a gente olha para o mercado onde as pessoas vão ter que interoperar. Então, vamos pegar um exemplo. Eu estou te vendendo um token. Tá. Um fan token, que a gente deu uma explorada aqui. Eu estou te vendendo um ingresso tokenizado. Melhor, estou te vendendo um ingresso tokenizado. O ingresso tokenizado está em blockchain. E lembra que eu falei, se tudo der certo, a gente não deveria nem se preocupar onde está isso. Certo. Mas você quer me pagar com o quê? Pix. Vamos pensar? Pix. Hoje eu estou pagando com Pix. Não vou Beleza. fazer TED mais, vou pagar com Pix. Você vai pagar com Pix. E aí, nesse cenário? Como é que eu faço uma transação em blockchain que reconhece o seu Pix e, ao mesmo tempo, faz uma transação no blockchain e te entrega um token? Então, é onde a gente começa a pensar em interoperabilidade. Então, o Pitá meio que resolve essa linha. Então, beleza, para você sair uma transação, você pagou no Pix, e é problema nosso, né, que é a história do brincadeira, assim, se tudo der certo, esse problema tem que ser nosso. O Pitá tem que se resolver lá na frente e falar assim, legal, ok, ele mandou um Pix, o Pix aconteceu aqui, essa transação vai falar com a estrutura de banco, não importa o banco que está rolando ali, e se o dinheiro saiu da conta dele, do outro lado o cara vai receber um comando de, pode liberar o token para ele, o token vem e eu te entrego o dinheiro assim que você liberar o token. Ou seja, isso não é nem assim que você liberar, isso ocorre junto. É uma transação chamada DVP, Delivery versus Payment. Eu
trava o dinheiro, trava o token. Quando os dois acontecerem, os dois são transferidos. Ele pagou, eu entrego. É isso. Só que você não precisa orquestrar isso. O Pitar resolve essa questão de interoperabilidade para você. Boa. A gente deu um exemplo de Pix. E talvez para a minha geração, para as nossas gerações, isso faça sentido. Mas, por exemplo, ontem eu estava numa festa de família e tal, e aí eu já vi lá uma galera conversando sobre, né, tá acostumado com cripto, um dos meninos lá mais adolescentes, jovem, né, tá acostumado com cripto. Então, para ele, talvez já não seja mais Pix, para ele seja, ele pagou em cripto. A gente não tá pronto para isso. Não. Ele pagou em cripto. Não, algumas vezes eu vejo minhas meninas conversando, tem uma de 9 e uma de 12. Já é uma linguagem diferente para mim. Eu vejo elas conversando, falando sobre o jogo, sobre... como é? Elas usam alguns termos assim... Pô, como é que é o negócio que ela... Não é Me Spectra, como é que ela fala um negócio assim, que é uma levar a outra pro mesmo lugar? Fala, cara, que língua que elas estão falando, cara? Mas é esse tipo de cenário, entendeu? Assim como a gente fala hoje, coisas que são, vamos chamar de legadas, nem gosto de chamar antigas, mas coisas que são mais tradicionais, você vai ter que interoperar o novo, Sim. porque o novo, né, vai sempre vir, né? O novo sempre vem. O novo vai vir. E o que é antigo, o que é legado, vai acontecer por um período e tá tudo certo. Vai conviver. A gente vive isso geracionalmente, né? Então a gente resolve a interoperabilidade exatamente com isso. Eu vou falar a linguagem que precisa para que essa transação ocorra. Cada um pela sua ótica. Para você mandou Pix. Para outro cara, o cara mandou token. E tá tudo certo. Empresário que está assistindo a gente aí, que está pensando agora em segurança digital, né? Pô, interessante o que eles estão conversando, interessante que o André está conversando lá com o Luciano. O que ele deve priorizar quando ele pensa em segurança digital da empresa dele? Olha, hoje, se a gente fosse pensar tecnologicamente, e esse é um risco que a gente corre, né? A gente observa muito que chegamos a uma certa maturidade, vamos passar uma linha d'água aqui mínima, né? A gente pensa muito em alguém vai tentar invadir o meu sistema, né? O hacker, né? Que primeiro é você pensar que o hacker é alguém num quartinho escuro, né? Não, esqueça isso, pense em alguém muito bem formado, qualquer um pode ser. Mas ele precisa começar a pensar nas pessoas. Fala assim, a grande ponto de entrada que a gente observa hoje são as pessoas. Então assim, cara, será que você está valorizando o seu time? Será que você está dando atenção de segurança no seu time adequada? Quando você pensa em blockchain, e a gente já passou por isso atendendo clientes, e aí você vai ver, perdeu a chave, vazou, coisas que você fala assim, não deveria acontecer, raramente, vou dizer que nunca, mas raramente foi na tecnologia. A maioria das vezes foi na pessoa. É a brincadeira do menino que baixou o código do GitHub, pegou lá e disse que foi ele que fez, estava pronto, parecia tudo fácil, baixou. A história de... Isso é real, tá? A gente inclusive lida isso com os nossos colaboradores, que é a história do... Olha, tem uma entrevista para ganhar não sei quanto, para trabalhar não sei onde. Aí o cara entra, recebe um pacote, faz um teste, o teste é simples. O cara fala, não, já ganhei. Vou triplicar meu salário. Engenharia social. E ali naquela que o colaborador baixou alguma coisa na máquina para fazer um teste, aí dançou. Olha só, quero falar com você aí. A gente fala isso aqui praticamente em todo o podcast. Eu perguntei para o André o que a gente pode fazer para priorizar a segurança digital. E ele traz aqui pessoas. E aí ele não disse isso, mas o que eu entendi? Treinamento. Deixar essa pessoa ciente do perigo que é nesse lugar aí inexplorado que ela está entrando, que está oferecendo o pote de ouro no final do arco-íris. Cara, eu não esperava essa resposta. Pois é. É onde realmente o bicho pega, realmente onde acontece. Né? Puta, mas na grande maioria dos negócios é isso, né? Nós estamos aqui, estamos falando tecnologia e tal, e a maior brecha são as pessoas. São as pessoas, porque tecnologicamente, vamos pensar, não estou dizendo que é impossível, tá bom? Tecnologicamente, tem ferramental. Então você vai instalar a ferramenta mais fantástica que for, firewall, toda camada de borda, toda aquela proteção linda, tudo bem, faça. Isso é a linha d'água, você tem que fazer. Não dá para você ficar sem isso. Se você não tá nisso, beleza. Faça a linha d'água. Mas depois é só pessoal. É ali onde o cara vai entrar, é numa abordagem, é num caminho, é numa oferta de emprego. Esse negócio da oferta de emprego é real, tá? No mundo de blockchain, muito comum.
parece um entrevistador fantástico, um salário fantástico. Você tem que fazer um teste. E nessa que você fez um teste, ficou lá. Você está falando de gente aí, né? De teste. O cara entrou para fazer um teste, mas era só um golpe. Né? Pensando nesse mercado, quais habilidades profissionais são mais valorizadas? No mercado de blockchain ou segurança? No mercado de blockchain. No mercado de blockchain, e é uma das coisas que a gente vem discutindo muito com o nosso pessoal, tá? Lá no passado existia um negócio chamado analista programador. Sim, eu lembro analista disso. programador. Desse nome. Eu estou começando a provocar isso dentro de casa agora. A gente teve uma super especialização. E aí as pessoas viraram programadores, desenvolvedores. O que é a minha provocação? Às vezes ela nem sabe mais o que ela está fazendo. Ela está só codando, fazendo. Quando eu olho para esse cenário, eu tenho visto muito valor, a gente valoriza muito a capacidade de análise da pessoa. Não é sobre você programar. Porque você programar, olha só, tem IA para te ajudar e de 2 a 5 anos ela vai fazer grande parte disso para você. Então, se você olhar agora, que já está fazendo um bocado de coisa, se você me dá mais 2 anos, me dá mais 5 anos, você imagina como esse negócio vai estar de 2 a 5 anos? Então, codar em si, que é a capacidade de programar puramente, ele tende, não vai desaparecer, não acredito nisso, mas tende a perder valor, porque aí vai ser sobre produtividade. Imagina, hoje você programa em uma semana, se você só programa, você vai programar em uma semana, com uma IA boa, que elas estão evoluindo, ainda não está no estado da arte, mas elas estão evoluindo, em 5 anos você tem que programar mais. É isso que você quer de sua vida? Programar cada vez mais, né? Voltamos aos tempos modernos lá do Chaplin, ficar apertando. Aonde que diferencia você? É a sua capacidade de análise. Boa. A gente estava fazendo uma provocação aqui, na conversa, a gente estava falando assim, poxa, para mim, me incomoda muito qualquer desenvolvedor meu que, passado 3, 4 meses que ele está falando sobre qualquer assunto, está num projeto de um cliente, sei lá, títulos públicos, está num projeto de cliente sobre crédito de carbono. Cara, vamos lá, 8 horas por dia falando sobre esse assunto. 3 meses depois, você tem que conseguir explicar isso para alguém. Você tem que estar entendendo do que você está estudando. Isso, e não é só sobre código, porque sobre código você não vai se diferenciar mais no futuro. Pô, perfeito. Você precisa ter uma capacidade de análise e olhar para o negócio. Porque isso é o que vai diferenciar você. Porque do restante, de 2 a 5, o que vai acontecer com você? Provavelmente algum IA já vai estar bem avançadinho ali e você vai estar programando cada vez menos, codando cada vez menos, validando cada vez mais. Qual que vai ser o seu diferencial? Boa, muito boa. Na nossa audiência aqui, a gente tem muita empresa média e a gente tem muita empresa pequena. Como essas empresas médias e pequenas podem se beneficiar da tecnologia? Acho que assim, você tem que olhar, e essa é uma discussão interna também, tá? A gente é uma startup, então a gente tem hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu tenho minha reunião de operações lá. Eu estava tendo uma reunião de operações discutindo sobre isso, né? Não se apaixone na tecnologia pela tecnologia. Qual que é o objetivo de negócio? Qual é o problema do cliente que você está resolvendo? E eu não estou falando de alguma coisa que eu não vivo. Estou falando assim, poxa, a gente gastou uma semana, isso é real, fato de hoje. A gente gastou uma semana fazendo um teste desnecessário. Então esse cara ficou lá, um determinado colaborador ficou lá 40 horas numa semana fazendo um teste que era desnecessário para o negócio. E o empresário, quando olha isso, e eu olho isso, dói o coração. Você fala, peraí, mas por quê? Por que, André? Porque existe uma paixão da tecnologia pela tecnologia. Boa. Eu sou apaixonado por aquilo ali. Você precisa direcionar propósito. Tá bom. Eu adoro que você seja apaixonado pela tecnologia, mas você tem que me dizer o que isso vai impactar o cliente. Boa. Nossa, o cliente agora vai usar isso aqui porque, se não tiver um porquê, o cliente agora vai fazer mais o que com isso? Então tem que ter o cliente no que você está fazendo. Do contrário, você está fazendo, às vezes, ego técnico. Ego técnico. Eu vim de carreira técnica e às vezes eu adorava aquilo que eu estava fazendo. Serviu para nada. Teve coisa que eu fiz que não serviu para nada. Mas eu fiz. Naquele momento da minha carreira, ego técnico. Hoje, na outra cadeira, eu falo, poxa, como é que eu minimizo isso?
Como é que eu coloco o cliente na frente? E não é uma coisa que tem que ser comando e controle. Empresas pequenas e médias, como é o meu caso, a gente tem um desafio que é como você embute cultura ao invés de embutir controle. Porque você acha que eu vou conseguir controlar todo mundo o tempo inteiro? Embute cultura. Como é que eu embuto cultura no cara? Como é que faz? Esse é o desafio. Você também está no desafio, entendeu? Não, Você o desafio é desafio enorme. nós também estamos lá nesse desafio. É desafio. o desafio da vez. O desafio é enorme, porque você tem que pegar essa história que eu tô falando assim, o cliente. Tá bom, você tem que chegar pra pessoa e falar, pô, e aí? Tá bom, o que você entregou pro cliente com isso? E não é conversas fáceis. Às vezes não são conversas fáceis. Não são conversas agradáveis. Todo mundo adora amenidades, né? Mas na hora que você tem que ter uma conversa no feedback, falar assim, tá bom, legal, nessa última semana você fez 2.000 linhas de código que entregaram o que pro nosso cliente? É só paixão pessoal. Ah, e tudo bem, desenvolva um projeto pessoal. Em Faça casa. alguma coisa na brincadeira. Em casa, desenvolva um projeto pessoal. A gente tá no capitalismo, não é? Sim. Você precisa entregar valor pro cliente. Isso é muito sério. E não é de uma pessoa. Você tem que começar em liderança, então são os diretos. Por exemplo, essa reunião, assim que muda, né? essa reunião tava lá. Os diretos, conversas difíceis, conversas sérias. Conversando com a turma, assim, você tem que entregar valor pro cliente. A pergunta começa por ele. Tá bom, ótimo, fez isso. O que você entregou pro cliente? O cara ficou ali no vaca. Não tem essa resposta. Essa né? pergunta tem que descer. Né? Se ele não sabe responder, eu não preciso dizer que, opa, tá errado. Tá errado, o caminho tá errado. O caminho tá errado, corrija. André, qual foi o maior mito que você já ouviu sobre blockchain? Nossa, teve um bocado, tá? Mas eu acho que um dos mitos que é o mais clássico, assim, que a gente ouvi, mas é meio bobo, mas ele é real, que blockchain e Bitcoin é a mesma coisa. É mito, né? Blockchain, Bitcoin é Bitcoin, e tá tudo certo, né? Que eu já tive também na minha carreira profissional, que eu vi, né, de gestores do tipo assim, isso ainda não vai dar em nada. Olha, tá dando, né? Minha filha mais nova tem 9 anos. Como é que eu explico o que é blockchain para ela? Se a gente fizer o nosso trabalho, você não vai precisar explicar. Assim como a gente não explica... a gente estava falando de corrente contínua e alternada, Sim. É um negócio que está lá no livro, você estudou, mas você não pensa nisso no dia a dia. Então, de verdade, ela já vai viver isso, né? Então, provavelmente quando ela chegar numa vida mais adulta, em 5, 6 anos aí, a gente está falando que ela eventualmente já vai estar usando serviços financeiros tokenizados e ela não vai perceber isso. Eu vou pegar minha filha agora está com 16, eu tenho uma menina de 16. E olha que curioso, quando eu fui abrir a primeira conta para ela, ela não pensou na conta, ela tinha o meu Pix. Pai, qual é o meu Pix? Olha que Perceba a interessante. diferença. Ela só queria a chave dela. Ela nem sabia o que era. De verdade, ela foi entender depois o que era uma conta corrente. Né? Ela tinha o Pix. Então, tá tudo certo, instalou. Então esse é meu Pix, né, pai? Esse é seu Pix. Ou seja, a gente não explicou para ela o que é uma conta corrente, grafo, conta, como é que isso funciona, nada. Ela simplesmente foi pelo uso. Então, tua filha, assim como o meu mais novo, em algum tempo eles não vão pensar nisso. Ativos tokenizados para eles vai ser o natural. Talvez eles se questionem do tipo, e como era antes? Sim. Porque imaginou, a gente hoje, sei lá, negociações. E se a gente pensar como era antes? Já imaginou você pegar um papel mesmo? Você pegar um papel, uma ação ser a ponte Rio-São Paulo, quando tinha a bolsa em São Paulo e no Rio. O cara pegava papel e levava do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio. E era o título, um título ao portador. Papel. Que corria, o risco era gigantesco. O risco né? era gigantesco. Né? De vários tipos. Do cara parar no posto e aquele negócio voar, de o carro bater, pegar fogo. Perdeu. Já imaginou suas ações serem queimadas porque queimou, literalmente, no estreito do verbo ali na história? Isso é algo que é intangível para a gente hoje. Da mesma maneira que eu acredito que ativos virtuais ou tokenização vai ser para os nossos
filhos mais novos. É assim, uma série de coisas que eles já entendem, né? Outro dia minha mulher tava lá se descabelando porque tinha perdido uma foto do celular. Minha filha pegou daqui, mas deixa eu ver. Em 2 minutos ela devolveu. Mas tipo assim, 2 minutos não, 2 segundos. Ela pegou, olhou e devolveu o celular com as fotos. Isso aqui é talvez um motivo pelo qual para uma criança seja mais fácil. Ela está acostumada com o termo de token no jogo, porque jogos têm tokens que equivalem a itens. Sim. Eles estão acostumados a tem tokens. Ah, tem um token de tal coisa, eu compro o token de não sei o quê. Então, na cabeça de uma criança dessa, a analogia é direta. Ah, tá bom, então eu troco o token aqui, né? Pra gente não, né? Token, como assim? No jogo ela faz isso. Depende No do jogo jogo. ela faz negócio. Ela faz vejo lá. negócio. Porque eu monitoro, né? Eu tô vendo lá. E é tá fazendo digital. É digital. Então ela troca um token contra uma pecinha, que é às vezes um pedaço de um boneco, uma roupinha, uma coisa do tipo. Sim. Então Óculos. tokenizar já talvez seja uma coisa que a gente nem tá parando para pensar nisso, mas já tá lá. Já tá lá. Com Já certeza tá lá, já tá lá. já tá lá, vai ser natural. Pra gente vai ser, como assim? Que negócio é esse, né? Eu já me sinto assim. Eu já me sinto assim. Aqui, ó, vamos lá, deixa eu voltar para nossa audiência aqui. Estamos aqui com quase 1h30 de podcast. 192 pessoas nos assistindo até agora. Obrigado pela sua audiência, para você que está aqui nessa segunda-feira à noite, ao vivo, às 21h22. E temos uma pergunta aqui do Felipe Geller. Qual o futuro da blockchain? A física quântica vai fazer parte dessa tecnologia? Já faz. Olha a provocação, né? Quando a gente pensa em criptografia, né? Blockchain, né? Cripto vem de criptografia, né? Blockchain está ligado ao mundo cripto. E tem aí diversas discussões em cima disso, que é, ok, as chaves criptográficas que você tem, às vezes você pega uma notícia sobre o computador quântico. Como é que você vai resolver isso? Tá? Então, a física quântica vai impactar diretamente, já impacta aí a criptografia, e você tem um problema que são as chaves. Então, o que hoje uma chave matemática, seja algo que está criptografado, pode demorar anos para acontecer, num futuro, isso pode acontecer. Isso não é tese, tá? Já tem estudos sobre isso, e já tem testes acontecendo sobre isso. Isso pode levar minutos. Ah, André, a gente está falando de alguma coisa muito fora. Não, sabe aquele HTTPS, sabe o S lá do seu navegadorzinho, que ele fica quando você entra no site do banco? É aquele negócio lá. É o que está criptografando a sua navegação. Aquilo é uma chave. Aquela chave ela pode ser quebrada por um computador quântico, claro, à medida que a tecnologia evolui, em alguns instantes, não em anos. E aí tem uma discussão em cima de blockchain, porque blockchain é totalmente baseado nisso. Tá. É 100% baseado nisso. Como que você se protege sobre isso? Então já existem algoritmos pós-quânticos. Como é que é? Existem algoritmos pós-quânticos. Então, algoritmos são criptografias, modelos criptográficos que, na existência de um computador pós-quântico, não conseguirá quebrar. Isso já existe. Isso já existe. A propósito, a gente está se divertindo com isso também. É que é tanta coisa que a gente está fazendo. Mas tá muito rápido, André. Eu costumo dizer que quase tudo que a gente está vendo hoje como mainstream já deve estar uns 5 anos para trás, né? Porque quem está na fronteira já está vendo isso há algum tempo. Sim. Então, por exemplo, dentro do Pitar, uma das características que a gente fez é um termo mais fancy, chique, que a gente chama de criptoagilidade, que é a possibilidade de trocar o mecanismo de criptografia. E a gente vai fazer um teste agora no Lift Lab lá que eu falei, onde vai testar mecanismos de criptografia pós-quântico. Então, como eu criptografo as informações aqui de tal maneira que, mesmo com um computador quântico, eu não consiga quebrar isso. O que falta para o blockchain se tornar mainstream no Brasil? Acho que não é nem no Brasil, né? Acho que no mundo... no Brasil, eu costumo dizer o seguinte. A gente tem uma super ferramenta, muito boa, e a gente também tem que ter um pouco da malícia. Olha só, blockchain é muito bom, mas blockchain acaba com ineficiência, tira intermediário. Onde você vê ineficiência e intermediário, você está vendo o quê? Alguém está ganhando dinheiro. Tá. Se ganha dinheiro com ineficiência, se ganha dinheiro com intermediário. Então isso não vai ser tão natural. Não só no Brasil, no mundo. Tá. Países onde isso é menos preocupante, Estônia, por exemplo, você vê que eles vão empurrar, já estão indo no mainstream. Países como o nosso, que ainda é uma dificuldade, vão no tempo. Agora,
isso não quer dizer que a gente está tecnologicamente defasado. Perfeito. E essa é uma característica diferente, né? Antigamente, quem passou por isso, né? A gente estava usando uma tecnologia aqui e no outro país estava usando a tecnologia 10 anos à frente. Isso já não ocorre tão mais. Perfeito. Tá. Perfeito, Então, perfeito. Faz total sentido isso para mim. Culturalmente vai acontecer, cada um no seu tempo. Se você chegar e falar assim para o mercado inteiro, todo mundo quer blockchain? A resposta é claro, queremos. Que é mesmo? Veja bem. Você entendeu o que vai impactar seu negócio? Você entendeu que ineficiências vão Vai acabar? deixar de existir, né, nessa brincadeira? E talvez o seu modelo de negócio seja baseado nisso. Sem dúvida. Entendi perfeitamente. Eu entendi E perfeitamente. aí, como é que você vai lidar com isso? Então, você não vai ser um cara que vai querer empurrar isso, vai? A gente discute isso, porque para o que a gente faz na engenharia, a gente é uma empresa jovem. E a gente vê muita empresa mais antiga vivendo de ineficiência. Vivendo, não tô exagerando não, vivendo mesmo. Sim. Vai empurrando, empurra aqui, vai... O modelo de negócio é esse. É esse. Você pegar mercado financeiro, tem muitas dessas coisas. Você pegar mercados no geral, tem isso, né? Então, vai acontecer. História não é se, vai acontecer. Perfeito. E algumas empresas vão ser pegas de surpresa, né? Como aconteceu. A gente brinca hoje, o Pix é comum para todo mundo. Mas tem um pequeno detalhe que a gente tem que considerar. Teve empresa que foi pegando no Pix no contrapé. Não é todo mundo que entrou no Pix na primeira onda. Teve bancos que entraram no Pix na primeira onda, teve bancos que entraram no Pix na segunda onda e teve bancos que o cliente falou assim: e aí, você não tem Pix não? Então, da mesma maneira vai acontecer com esse tipo de tecnologia. Você vai ter pessoas que vão estar ali na frente inovando e vai ter alguns que vão esperar até o último momento, né? Para os empreendedores que estão assistindo a gente aí, que falam, querem entrar nesse mercado, que conselho que você dá? Olha, estudar, bastante cuidado com dicas de investimento, não vá por esse caminho, ok? Vá estudar tecnologia, veja o que pode impactar o seu negócio. Acho que são canais distintos, né? Se você quer estudar investimento, tem canal e conteúdo só sobre investimento. Se você quer pensar na tecnologia, tem situações como essa em que a gente está discutindo a tecnologia. E pense no que você poderia fazer no seu negócio. Qual tipo de ineficiência que pode acontecer? E uma dica que eu aprendi nos últimos 10 anos. Se você for pensar um modelo de negócio em blockchain, você não pode pensar um modelo onde se todos, se todo mundo. Porque se todos e se todo mundo não existe. Você tem que pensar um modelo onde, se eu começar a fazer aqui, eu tenho uma vantagem tecnológica. Naturalmente, por ter uma vantagem tecnológica, talvez eu tenha menos custo, uma eficiência, eu tenho mais clientes. Boa. E eu posso ser o motor que vai acontecer isso. Se a gente pegar lá o roxinho, né? Ele fazia o quê? Cartão de crédito? Sim. Não é a coisa inovadora. Sim. Mas a forma como ele fazia, a eficiência que ele gerou e o público para quem ele impactou é o que fez virar o que foi. Não, e demorou para algumas empresas maiores entender o que está acontecendo, né? Sim. Tá. Tem um autor que eu adoro, chama professor Clayton Christensen. Esse cara é fantástico e ele pega exatamente esse movimento em diversos cenários de tecnologias, desde o setor de metalurgia. Ele fala como aconteceu e desapareceram as indústrias metalúrgicas, nem viram acontecer, né? E como aconteceu em outros cenários. E esse, para mim, eu costumo dizer que é o cara assim, mais top no sentido assim, o cara teve a mãe de ir no Google, uma palestra, está disponível na internet, você pode pesquisar e olhar para o pessoal do Google e falar, estou preocupado com vocês. Ele acertou, né? Olha aí, o que aconteceu com buscas? Você clica em algum link de busca mais? Não. Alguém clica. E aí, o que está acontecendo? Esse é o mainstream do negócio do Google. Então, esse cara é o tipo do cara que traz esse tipo de teoria. Então, assim, qual que é o negócio disruptivo que vai acontecer? Se a gente pensar, vamos lá, 2 anos atrás, alguém imaginou que busca não seria um puta negócio? Sim. Alguém conseguiria pensar isso 2 anos atrás? Não dá para pensar assim, isso aqui vai acabar. Não, todo mundo vai no Google. Agora o que você faz? Você entra em qualquer navegador, pesquisa, um iate faz uma curadoria ali para você clica no que convém, se dá um passo à frente. Então, assim,
tem espaço para... Talvez eu até entre no Google porque eu sou velho, talvez, de vez em quando. Não, mas mesmo quando você entra no Google, você pesquisa, você não vai mais na página lá embaixo ver alguma coisa. Não, Você pega a resposta ali de cima, que já está mastigada. Exato. Ele já traz a informação. A informação vem pronta. Mas lembra, ele percebeu. Ele acelerou. Ele acelerou. O que eu tô preocupado com você valeu por pôs uma pulga atrás da orelha. Mas ó, esse cara, ele, assim, eu adoro. Ele é acho que o autor do livro Inovação Disruptiva. E ele tem uma palestra em Stanford, que ele tá numa palestra em Stanford com o pessoal do Google e ele manda essa no meio da palestra. Eu tô realmente preocupado com vocês. Você tem que estar muito seguro do que eu vou assistir, eles riram quando não, ele falou isso? Tipo assim, o que pessoal ele tá falando? Não, ele é muito sério. Ele simplesmente fala assim, eu tô muito preocupado com vocês, porque toda empresa que chega, e ele explicou o processo dele, que isso vai acontecer, que a inovação vai acontecer e vai desromper quem tá nesse cenário. E ele manda esse cenário. Vale a pena. O cara esse moço sabe meia dúzia do que tá falando. Vou assistir. Que você... Qual que é o seu maior sonho para os próximos 5 anos da BB Chain? Cara, a gente tá num momento da BB Chain em que a gente tá crescendo. Isso é muito bom. Então a gente tá passando por aquela escala a BB Chain com 50 pessoas e uma BB Chain com 200 pessoas. É outra BB Chain. Sei exatamente o que é crescer, a dificuldade que é. Então hoje o desafio que a gente tem, e é o meu sonho, assim, poxa, como eu preparo uma BB Chain para ser uma BB Chain com 200, 300 pessoas? Não é mais a mesma. Não são mais essa estrutura. Essa estrutura foi muito boa e muito ágil para conseguir atender o que a gente veio até aqui. Então, como é que a gente olha agora para os próximos anos e pensa numa empresa com escala global? A gente está discutindo se vai para fora ou não vai, atende fora ou não. Então, eu quero ver uma BB Chain lá com bem 5, 6 vezes mais. Teve num determinado ano a gente chegou a crescer 7 vezes. Então, 7 vezes no ano? Então, a gente pensa assim, a BB Chain no momento... Estamos falando de quê? De faturamento? De faturamento e de pessoas. 7 vezes no ano. É desesperador, você sabe. Então, na hora que você fala assim, ok, como é que eu controlo a cultura nesse cenário? E no final, é sobre, né, pensando em empreendedorismo, é abandonar as suas crenças, porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Eu tô nessa fase, assim, ok, o que me trouxe até aqui foi fantástico e me atendeu até aqui, mas não necessariamente é o que vai me levar para os próximos. Para as próximas 7 vezes de crescimento, para os meus próximos X vezes de faturamento, não é mais a mesma coisa. Então, esse abandonar os credos é um momento novo e inusitado. É a terceira vez que eu estou empreendendo, em tecnologia segunda, mas é um negócio ainda que assusta. Esse sonho é complexo. Você precisa pensar é outra empresa, né? E você não sabe o que ela é. Você sabe que ela não é essa, mas você não sabe ao certo o que ela é ainda. Ô André, o que eu tinha que te perguntar aqui que eu não perguntei? O que a gente não falou? Puxa, a gente falou sobre tanta coisa. O que você queria falar e aí a câmera é sua, que você fala assim, esse recado eu não posso deixar, falamos tudo. Eu acho que se a gente pode deixar um recado aqui aproveitem a tecnologia, assim, tentem conhecer empresas nacionais. A gente está produzindo tecnologia bacana aqui no Brasil. A gente trouxe o Pitá, falou sobre muitos assuntos, trouxe diversas informações. Então, vem conhecer. Acho que é isso. Tem que estar no game. Tira essa ideia de que isso é coisa de bancão, né? Tira essa ideia. E o empresário tem que começar a olhar para isso como é para mim, se apoderar. E daqui a um tempo vai ser você que vai estar sentado aqui falando, poxa, eu usei a tecnologia blockchain para tokenizar o setor não sei, o seu setor. Se você pudesse resumir blockchain em uma palavra, e por quê? Confiança. Acho que essa é a palavra, é o protocolo da confiança, porque se você consegue gerar na tecnologia a capacidade de gerar confiança nas pessoas num mundo onde as pessoas não se confiam tanto, você teve um sucesso. Boa. Acho que esse é um caminho. André, eu adorei. Cara, achei que foi um puta... Eu aprendi demais, né? Eu e o André, quando a gente tava conversando aqui no pré-podcast, foi pra ele, vamos parar de conversar, que eu tenho que perguntar isso pra todo mundo ver, que senão eu vou aprender sozinho. E foi um pouco disso que a gente tentou fazer aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu, né? E você que tá aqui assistindo a gente, que não tá ainda inscrito no canal,
se inscreva no canal, vai ser um prazer ter você aqui aprendendo com a gente um monte de coisa, um monte de mudança que a gente vai ter no mundo rapidinho, e o André veio aqui para falar disso. André, brigadão, cara, eu adorei, assim, espero que a gente volte aqui a conversar. Tiver novidade, isso aqui é uma porta aberta para vocês. Opa. Pô, venha, foi incrível, cara, obrigado de verdade. Obrigado a vocês. Daqui a tempo a gente vai estar conversando aqui com outros empresários, né? Sentado aqui, conversando e se divertindo.